Olá, meus amigos, aqui é Rosana de Rosa e eu estou aqui para realizar nosso segundo áudio de uma coleção de 4, onde esse mês nós pretendemos contar para vocês sobre o programa Ato de Amor. O programa ele é realizado em 12 semanas, através de 12 temas, onde o projeto Acolher Perdas e Luto acolhe as pessoas que estão vivenciando a dor da partida do seu ente querido. Na semana passada, nós falamos sobre os primeiros 3 temas: o choro reparador, entrar em contato com os sentimentos, e falamos sobre como aprendermos através da dor. Hoje nós vamos falar sobre lidando com a sua impotência, sobre a dependência emocional e um convite para a gente poder recomeçar. Esse programa, nessa divisão de 12 temas, os 6 primeiros temas que nós vamos fechar hoje têm a intenção de ajudar com que as pessoas que fazem parte do programa tragam de dentro para fora. Nós queremos que elas se escutem elas mesmas contando a história para as pessoas que a acolhem no grupo, contando para as pessoas aqui nas nossas redes sociais. Esse programa, esses vídeos, eles estão disponíveis dentro da nossa website www, está aqui embaixo, projetoacolherperdasiluto.com.br. Você fazendo parte do nosso programa, entre lá, se inscreva, conheça esse trabalho, onde você pode ser um acolhido, mas também você pode ser um voluntário, um acolhedor, como nós chamamos. Então, logo iniciando a nossa website, você vai encontrar esses locais onde você vai poder clicar e se inscrever. Então, como lidar com a nossa impotência? Muitas vezes a gente se vê diante de uma situação, como por exemplo, a partida de um ente querido, um filho, uma mãe, um pai, onde nós fizemos tudo, né? Ajudamos para que a pessoa pudesse recuperar daquela doença que ela acabou partindo, buscamos cuidar daquele ente com tanto carinho e de repente a vida, num convite completamente fora de programação para nós, chama esse ente querido para um retorno para a dimensão espiritual. Essa passagem, que nós chamamos de morte, ela acontece com esse desprendimento, né, da alma, do corpo físico, aonde a gente vai ficar muitas vezes num estado de sofrimento quando não entendemos que essa partida vai além daquilo que nós podemos decidir. Então, lidarmos com a impotência, começarmos a realizar que dentro do ciclo da vida, existem várias coisas que nós podemos dominar, podemos fazer nosso melhor, podemos fazer a diferença, fazer escolhas, fazer mudanças, fazermos transformações, mas existem outras que estão além. Apesar de muitas vezes estarmos numa posição, por exemplo, materna, e nos sentimos super mãe, né, com superpoderes, achando que podemos tudo impedir, proteger todo o tempo, vamos perceber que há uma força maior que nos abarca, uma força divina, uma força da natureza que vem e faz esse convite de alguma forma, de formas completamente diferentes, através da doença, através de um acidente, né, através de um crime, de inúmeras diferentes formas, faz esse convite para esse retorno. Então, quanto mais nós lidamos com essa realidade, que somos seres vulneráveis, que carregamos em nós a humanidade, então muitas pessoas vão poder partir daqui por às vezes ainda não conhecerem o valor da vida. Muitos poderão partir às vezes por um crime, porque o outro ainda não concebe o respeito à vida dele mesmo, à vida do próximo. Então muitas coisas vão poder acontecer, apesar da medicina estar fazendo o seu melhor, às vezes não tem a solução para aquela doença, às vezes o remédio não funciona para aquela pessoa. Então a gente vai percebendo que apesar de usarmos todos os recursos que devemos usar, em algum momento esses recursos podem não ser o suficiente para manter o nosso ente querido aqui nessa vida. Então é muito importante que a gente comece a lidar
com a nossa impotência. Comece a entender a nossa vulnerabilidade. Ela faz parte da nossa humanidade. Então, quando ficamos revoltados, eu vou usar essa palavra porque muitos usam, ou desesperados, ou inconformados, ou frustrados, né? Ou deprimidos, todas essas condições é porque ainda estamos dando pequenos passos para começarmos a ter a percepção da nossa impotência. E preciso dividir com vocês como eu me senti diante dessa realização da minha impotência. Até então, sempre buscando ter controle, sempre buscando achar que controlando eu amenizava as circunstâncias de sofrimento. Em um momento da minha vida, em função de eu também ter passado, como vocês, o luto da partida dos meus 2 filhos, tive que sentir dentro de mim esse momento entre eu e a minha vulnerabilidade, entre eu e a minha humanidade, e perceber que as culpas não tinham mais espaço, porque na verdade há essa força maior. A gente achar que poderia ter feito um pouco melhor, muitas vezes apenas nos gera sofrimento, mas na verdade não havia nada mais. Alguns que nos dizem que, por exemplo, não conseguiram chegar a tempo e se sentem mal, a gente vai perceber que às vezes fomos poupados daquele último suspiro porque assim, de repente, era melhor e não conseguimos chegar através daquela viagem e não presenciamos aquela cena que às vezes poderia ser tão dolorosa para todos nós. Então vamos percebendo que há muito mais atrás das situações que nós desconhecemos. Então eu lidei com a minha impotência quando eu percebi isso, que haviam muitas coisas que eu não tinha controle, mas que também eu me senti muito, assim, tirei um peso dos meus ombros quando eu comecei a perceber que havia um outro controle, havia algo muito maior, que a gente pode chamar de Deus, de natureza, de divino. Nós podemos dar o nome como melhor nos sentimos em relação a isso, mas havia algo maior. Aí eu me senti cuidada, senti que há uma grande organização, que eu faço parte aqui, como um ser, como uma fagulha divina no meio desse universo, como uma irmandade no meio de tantos outros que aqui residem, mas que tudo o que eu poderia fazer era me render à minha impotência, de não tudo poder resolver. E isso me trouxe muita paz de espírito, porque a partir daí eu comecei a perceber que eu me sentia mais leve. As culpas não ocupavam mais espaço. As dúvidas eram inúmeras, porque a gente não tem respostas, mas eu comecei a aceitar que as respostas elas viriam de acordo com o meu próprio processo de amadurecimento e que cada momento que a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente compreende um pouco mais sobre a vida. Até lá, eu decidi que aceitar, fazer parceria com esse formato que a vida nos apresenta, do nascimento, da morte e da vida aqui no meio, era tudo que a gente poderia fazer, viver o nosso melhor a cada momento que o presente nos proporciona. Como nesse momento estou vivendo o meu melhor, fazendo esse vídeo, contando para vocês sobre esse tema. O segundo tema, que na verdade nós chamamos de quinto, né, que eu vou mencionar hoje, nosso quinto tema dentro do programa Ato de Amor, é a dependência emocional. A dependência emocional, muitas vezes, ela não é perceptível. A gente caminha, vive a dependência, mas não nos damos conta dela. Ou então, como o outro nos abastece, nos dando o que a gente precisa, a gente não se dá conta de que estamos ficando dependentes
daquela pessoa para várias coisas na nossa vida. E muitas vezes a gente percebe essa dependência emocional, como por exemplo, na partida do nosso ente querido, ou então numa separação, ou então quando o filho vai morar longe, quando o filho reside lá sem os pais, ou quando os pais ficam sem os filhos, né? Em vários formatos, por algum motivo há uma separação. E nessa separação nós vamos perceber muitas pessoas, outras não, mas muitas pessoas vão perceber que há uma dependência emocional. Há uma dependência, às vezes, de que o outro validava você. Sua mãe sempre dizia que o que você fazia estava ótimo, seu pai, o seu esposo. E agora, com a não mais presença deles aqui, a gente não sente essa validação. A gente não percebe que nós não criamos essa autoconfiança com a gente mesmo. Que nós entregamos a nossa autoconfiança para que o outro validasse. Está bom esse vestido? Você acha que fica bom esse cabelo? Você acha que eu deveria fazer isso? Eu deveria fazer aquilo? E nós vamos muitas vezes criando uma dependência dessas respostas. Você acha que a forma como eu penso é a correta? E vamos consultando, né? E vamos nos distanciando de tomarmos as rédeas da nossa vida, de tomarmos conta da nossa vida e ganharmos a percepção que sim, que somos muito competentes de fazer isso, que temos a capacidade a cada momento de criarmos essas resoluções na nossa vida, mas que muitas vezes nós não a criamos porque acostumamos que o outro assim resolva. Então isso pode acontecer muito dos pais para os filhos. Os pais buscando poupar os filhos acabam resolvendo muitas coisas que os filhos poderiam fazer. E como esse feito é realizado com amor, nós não percebemos que estamos criando essa dependência. Muitas vezes nós criamos isso com a esposa, com o esposo, sempre delegando que o outro resolva a nossa vida. Então nunca temos uma aproximação muito grande com os filhos, deixamos sempre que a esposa resolva, a esposa deixa sempre que o esposo resolva, às vezes as questões financeiras ou vice-versa, e fazemos o quê? Um grande afastamento, um vazio ali em certas áreas, e quando o outro não está presente, nós nos sentimos devastados. Não sabemos sequer como começar a resolver essa sensação de que eu tenho capacidade. Então, esse tema trata sobre isso, para que a gente olhe para dentro de nós e possamos perceber se temos essa capacidade ou precisamos construí-la. Muitas vezes nós ainda estamos dentro dos relacionamentos. Essa mensagem não vai só para aqueles que o ente querido já partiu. Então, se estamos dentro, vamos fazer uma checagem. Nós estamos com as rédeas da nossa vida na nossa mão, ou nós entregamos para que alguém o faça? Ou nós estamos segurando a rédea da vida do nosso filho, que já tem aí 25 anos e a gente ainda continua tentando decidir por ele o que ele deve e o que ele não deve fazer, não dando a ele essa possibilidade de gerar a autoconfiança. Então é muito importante que a gente olhe para as nossas questões, nos percebamos o que acontece dentro de nós, para que a gente possa cada vez mais investir nesta competência que, acreditem, ela existe dentro de cada um. Alguns já fazem há mais tempo, então já desenvolveram essa experiência e como atuar, e como se sentir, e como navegar com facilidade dentro dessa questão. Outros ainda precisam de um tempo, de um treinamento, de um investimento, de um olhar mais focado, mas todos se veem nesta mesma condição, aptos a tomar as rédeas da sua vida e não mais criarmos relações dependentes, e sim criarmos relações de compartilharmos. Nós compartilhamos os conhecimentos, as habilidades, compartilhamos ensinando e aprendendo um com o outro.
mas não mais gerando dependência. O nosso sexto tema, eu gosto muito dele. Nosso sexto tema fala sobre um convite para recomeçar. Quando o nosso ente querido parte, nós recebemos da vida esse convite para recomeçarmos, nos adaptarmos a essa nova realidade. É um convite que é duro para todos nós. Eu já passei ele mais de uma vez e posso dizer a vocês que sei que é um convite desafiador. Mas também, ao mesmo tempo, eu posso dizer a vocês que é um convite possível de você aceitar, de fazer parte da sua vida. Esse convite não vai apenas para as pessoas que o ente querido partiu, vai também para pessoas que, por exemplo, se separaram, para pessoas que, por exemplo, o filho foi estudar em outro lugar, para pessoas que de repente estão vivendo o desemprego e vão ter que se adaptar a um novo trabalho, sair em busca de, talvez se aprimorar, talvez entrar em contato com conhecimentos que estavam adormecidos, relembrar, reestudar. Esse recomeçar é esse convite para uma adaptação à nova realidade que a vida nos apresenta. Muitas vezes nós nos vemos onde? Paralisados nesse lugar. Eu não aceito, não é possível, eu não vou para frente, eu não quero mais, a vida não tem mais sentido, eu estou chateado com Deus, dessa forma eu não vou me sentir feliz. A gente pode colocar todas essas questões que muitas vezes fazemos até em vias de uma separação, mas por termos dificuldade de perceber que muitas vezes há o livre-arbítrio do outro de fazer a partida e nós precisamos respeitar esse livre-arbítrio, apesar de não ser o que desejamos, mas o outro exerce o direito que o levou, às vezes, a esse desfecho de se desconectar da vida. Às vezes por um esporte, por algo que ele faz, um risco que ele corre, uma profissão que ele escolhe, que é uma profissão mais perigosa, um tipo de hobby, algo que ele sente, uma dor interna profunda, e a pessoa passa a fazer, às vezes, escolhas que são diferentes, que nós não gostaríamos, mas que, às vezes, elas precisam ser respeitadas como uma condição da vida. O outro tem direito de se separar da gente. A empresa tem direito de nos despedir. Cada um tem direito de trabalhar numa atividade como médico, como polícia, né, que às vezes é uma atividade perigosa, a gente pode se contaminar, a gente pode estar em risco, pode ser um bombeiro, a gente pode a qualquer momento partir num incêndio, mas são escolhas que as pessoas têm direitos de fazer e muitas vezes esse risco aumenta na vida dessas pessoas e elas podem partir. Bom, esse recomeçar, o que é que ele solicita de nós? Eu diria que uma das primeiras coisas que o recomeçar solicita é esse olhar para dentro. Esse olhar de reunir as minhas competências. O que é que eu tenho na mão para recomeçar? Né? Eu vou precisar de uma nova casa, porque às vezes uma circunstância nos leva à necessidade de mudarmos de residência. Eu vou precisar de uma nova forma de talvez ver a vida. Eu vou precisar encontrar mais sentido no presente, para mim que vivia tanto de passado ou vivia tanto de futuro, lugares que não existem. Será que agora eu vou precisar mais de viver no presente? Às vezes a vida nos chama essa atenção. Às vezes nós nos colocamos tão estressados, tão ansiosos e ficamos sempre nessa busca de uma perfeição, de algo melhor e nos perdemos do presente. E às vezes, quando a vida nos traz uma novidade como essa, por exemplo, a partida de um ente querido, nós vamos de novo voltar à consciência do que representa a morte, do que representa a vida quando pensamos na morte, do que representa o presente ser recheado da nossa atenção, da nossa observação,
da nossa presença, porque muitas vezes nós estamos presentes com o corpo físico, mas nós não estamos presentes mentalmente. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nós voltamos para casa e não lembramos. Qual foi a via que nós escolhemos? A via expressa? Qual foi a secundária? E nós percebemos que estávamos com a mente completamente desconectada. Não lembramos o que comemos ontem, o que vestimos, com quem foi mesmo que conversamos e achamos que estamos perdendo a memória. E na verdade, o que está nos faltando muitas vezes é uma conexão com o presente, degustá-lo, senti-lo, colocar todo o nossa força, a nossa coragem, o nosso olhar para o presente, sentir cada momento, observar, enquanto eu falo aqui com vocês, a minha flor, a beleza, observar, por exemplo, como está a minha respiração. Eu estou ofegante, eu estou me sentindo calma enquanto eu estou falando aqui com vocês? Como está meu corpo? Meu corpo está tenso? Eu estou tranquila? Esse assunto está fluindo através de mim com naturalidade? Isso é algo que eu sinto conexão? Ou estou falando de uma coisa gravada em minha mente porque eu acho que é certo? Ou isso está vindo da minha alma? Eu estou repetindo o que os outros dizem? Ou tudo que eu estou dizendo é, na verdade, apenas dividindo com vocês a minha experiência? O que é isso? Eu só percebo no presente. Eu estou me sentindo bem? Isso que eu estou fazendo agora está trazendo algo bom para minha alma, organizando todos esses pensamentos, trazendo isso para dividir com vocês, sentindo que assim que vocês ouvirem, pode tocar o coração de muitas pessoas e validar aquilo que você sente, porque você vai encontrar uma ressonância naquilo que nós estamos dividindo juntos. Então, o recomeçar é viver o presente, é sentir, é sair do mistério e ir para o simples, porque muitas vezes tornamos as coisas muito difíceis. Muitas pessoas me dizem que não fazem meditação porque acham muito difícil, porque não são capazes, por exemplo, de impedir os pensamentos de vir à mente. Então já desistiram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e buscam gurus, buscam pessoas que vão dizer de uma forma mais bonita, buscam pessoas que já fizeram jornadas em cima lá do monte, buscam pessoas que ficaram imersas. Tudo isso tem validade, mas para estas pessoas, para você, a validade é o seu exercício, você viver a sua experiência de você fechar seus olhos, apenas se colocar numa posição ereta e deixar com que o som, aquilo que está aí fora, aconteça. Alguns gostam de colocar uma música, algo direcionado, com palavras. Não importa, você vai escolher o que você quer. Você vai fazer. É simples. Mas aí os pensamentos vêm, aí você respira outra vez. Você cria sua própria técnica de não dormir, de se manter acordado. Utilize-se de uma posição onde ficar atento a você é parte do exercício, ficar ali com você. Algumas pessoas dizem o mesmo das orações. Eu gostaria muito de fazer orações, mas não sou religioso. Orações é uma conexão com o seu mundo interno, não tem nenhuma conexão de você precisar de ter algo religioso na sua vida. A oração é essa entrada para o mundo interno, onde eu me conecto com o meu aspecto divino. É onde não me preocupo nessa conexão. Mas eu não sei tantas palavras, Rosane, não precisa decorar. Minhas orações são tão curtas, não precisam ser longas. Mas eu não sei dizer de uma forma tão poética, não precisa ser poeta. A sua oração é um diálogo de você para com o seu divino, da forma como você achar, com as palavras que você desejar. Apenas uma conexão. Então nós vamos tornando isso muito complicado. Como é recomeçar, Rosana? Recomeçar é se dispor, é dar o seu melhor para o agora, é investir em você, entendendo que você tem um passado, eu também tenho, entendendo que ele não é melhor nem pior do que ninguém, entendendo
que o hoje é tudo que você tem e que se você caprichar, você vai sentir o perfume, a voz, o tato. Você vai sentir o carinho, o acolhimento do outro. Você vai sentir o bem-estar, o arrepio quando a gente fala de alguém que a gente ama. A sensação de ser abraçado. Quando o outro menciona o nosso nome com tanto carinho que a gente está precisando desse abraço. E aí a gente vai descobrir que é tão simples, que esse é o motivo que talvez a gente tem tanto medo do novo, porque ele é muito simples, mas dá trabalho. E o que é trabalho, se não é dignificar a nossa vida? O trabalho nos traz dignidade, a produtividade nos traz progresso, nos traz amadurecimento. Sim, recomeçar dá trabalho. Qual o problema? Vamos trabalhar juntos, sempre juntos, porque somos uma grande irmandade que faz dessa população do planeta toda essa diversidade de belezas, de culturas, de formas de pensar, de músicas, de alimentação, de religiões, de experiências. Então, eu não preciso ser melhor nem pior do que nada. Para recomeçar, eu só preciso ser eu. Eu, com todos os meus ancestrais aqui atrás de mim. Porque eu sou uma leva, eu sou uma legião de ancestrais que através de mim representam hoje. Aquilo que meus avós me ensinaram, meus pais me ensinaram. Tudo aquilo que eu trouxe como bagagem, que terminou em mim, aquele esforço que eles fizeram de andar quilômetros para se instruir, para poder depois passar essa instrução para você. O esforço, na época do lampião, né, das luzes, a lamparina, aonde a gente não tinha possibilidades, para hoje chegarmos aqui ao Wi-Fi, à luz elétrica, ao ar-condicionado. Então há todo um trabalho para trás para eu ser quem eu sou. Então vamos validar tudo isso que se encontra à disposição da gente, como eu estou usando o meu computador, a minha rede, para gravar e vou enviar esse vídeo através do YouTube para vocês. Através da nossa website, nós vamos poder propagar. Então, recomece. Não de vez em quando. Recomece a cada dia. Quando eu piso o pé fora da minha cama, eu digo obrigada, Deus. Mais uma chance de eu encontrar as pessoas que eu amo, de eu poder dizer o que eu penso. Mais uma chance para eu sentir o sol entrar, penetrar no meu corpo. Para eu sentir o que a vida tem para me oferecer. O que eu vou ouvir, o que eu vou aprender, o que eu vou trocar, o que eu vou acolher, o que eu vou valorizar e o que eu vou agradecer. Então, um grande beijo no coração de vocês. E até a semana que vem. Desfrutem dos 12 temas. E o convite está em pé. Venham fazer parte do projeto Acolher Perdas e Luto. Nós somos uma família que espalha o amor. Aí nas nossas redes você tem todas as formas de entrar no projeto. É simples, não é? É tão simples que a gente não faz às vezes por medo de tão simples ser e a gente pensar como a gente pode espalhar o amor de uma forma tão simples. Apenas desejando. E isso é o que eu estou fazendo para vocês agora. Um grande abraço.